Muito boa tarde para você, uma boa sexta-feira, Badá, tudo bem, certinho? Tudo Daqui certo. a pouco, hoje não tem nada, hoje é só embaixo das cobertas, né? Embaixo das cobertas, né? Foi uma festinha junina de tarde aqui. Pois é. Quentãozinho, negócio para esquentar, né? Mas acho que é o caminho. Eu acho. Eu acho que é isso aí. E na manhã de hoje, com frio e tudo, não interessa, o Felipe Ferreira deu entrevista coletiva e falou sobre o momento vivido pela Chapecoense. Uma situação delicada, com o clube na zona de rebaixamento da Série B do Brasileiro. E a gente separou alguns trechos das falas do jogador e a gente confere agora. Acho que nesse momento a gente tem que realmente ter essa consciência, né, de assumir essa responsabilidade, que nós ficamos aquém do que o torcedor merece, do que o clube merece, nessa primeira parte da Série B. Mas como você falou, ainda é o começo, é lógico que não é um começo bom, mas a gente está cansado de ver histórias aí, mesmo ano passado, times que estavam lá embaixo no primeiro turno e chegaram lá em cima por uma questão de ajuste em determinado momento. É mais coisa tática mesmo para ser trabalhada, né? O que fazer cada um quando está com bola em determinada parte do campo, o que fazer cada um defensivamente em cada parte do campo, né? Se você vai marcar mais em cima, o que você vai fazer na saída de bola, da maneira que ele gosta que a gente saia, que encontre soluções para que a gente chegue com mais facilidade no gol. Ele não gosta que seja uma coisa muito que aconteça ao natural, que seja uma coisa que você saiba o que vai fazer com a bola, onde vão estar seus companheiros, para que você possa fazer o seu melhor e ele possa cobrar daí em cima disso, né? O atacante também falou sobre o próprio desempenho pela Chapecoense. Até agora são 11 jogos e apenas um gol marcado. Se for comparar com o ano passado, ele fez 16 jogos com 2 gols e 2 assistências. Ele falou sobre isso. Acredito que não estou rendendo mais do que rendi o ano passado, nem o que eu poderia essa temporada ainda. Acredito como o time como um todo também, né? Não esperava chegar a 11 jogos e ainda tá só com um gol, e acho que consegui fazer poucas partidas boas, talvez umas 2, 3 próximas do que eu posso fazer, mas é uma coisa que tem me incomodado bastante. Mas tenho feito de tudo, tenho trabalhado mais, tenho feito tudo que eu posso fora do campo mais, para que eu possa realmente performar. Também sei que com a chegada do Gilmar, que é um cara que nós gostávamos muito do estilo de jogo e compramos a ideia, e a coisa foi acontecendo para todo mundo, tanto defensivamente como ofensivamente no passado. Eu também tenho muita esperança que com a chegada dele meu futebol também possa crescer e eu possa ajudar realmente mais do que eu venho ajudando nesse momento. Pois é, Badá, pelo menos ele admitiu que não está rendendo o mesmo que estava rendendo no ano passado, e não é um caso exclusivo do Felipe Ferreira. Outros jogadores não vão muito bem nessa temporada, né? Não, mas muito lúcida a entrevista do Felipe Ferreira, muito coerente na análise, um jogador inteligente, e que a gente viu ele jogando mais o ano passado. Só que aí a gente vai voltar para aquela história no futebol que é antiga e que todo mundo sabe, que quando um time tem padrão de jogo, quando você tem um time base, quando você tem um esquema de jogo definido, a tendência é dos jogadores melhorarem também individualmente. E até agora, infelizmente, nós estamos na metade de junho e a Chapecoense ainda não tem um time base e não tem um esquema de jogo definido. Veio o Pivete no sistema de jogo, daí veio o Argel, tentou implantar outro, não conseguiu, e agora o Gilmar Dalpozo, que em 2 jogos não conseguiu dar um padrão de jogo ao seu estilo. Então, veio em muito boa hora essas 2 semanas, apesar de que o tempo está atrapalhando bastante, mas ainda assim são 2 semanas importantes para o Gilmar Dalpozo escolher o seu time dentro daquilo que ele tem à sua disposição. Não adianta a gente ficar projetando reforços, porque por enquanto é esses jogadores que estão aí, e dar um sistema de jogo para o time, que os jogadores entendam, que os jogadores compreendam, e aí com um padrão de jogo definido, com um time definido, porque hoje a gente não sabe quem é o time titular da Chapecoense. Uma hora na lateral direita joga o Felipe Albuquerque, depois entra o Roney, na lateral esquerda uma hora é o Cristiano, outra hora é o Mancha, no meio de campo a gente não sabe quem são os jogadores titulares, de centroavante uma hora é o Ribamar, outra hora é o Darley, a gente não sabe quem é o titular. Então o Dalpozo é uma coisa muito simples, definir um time base, um time titular, no entendimento dele, e aí dá um padrão de jogo, que aí eu tenho a esperança de que individualmente esses jogadores também possam crescer, possam melhorar, e aí o coletivo é a esperança, melhore também.